só um overview bem rápido, né? Na aula passada, então, a gente falou das possibilidades de ACL, o que a gente tinha de tipos de ACL, né? Falamos de ACL padrão, ACL estendida, ACLs nomeadas, falamos de quais informações a ACL utiliza dentro dos cabeçalhos, né? Principalmente de camada 3 e 4, que é onde é o nosso foco com as ACLs. Falamos de numeração de porta, de protocolos. A gente tentou entender aí, então, a lógica, né, da ACL padrão. A ACL padrão, na verdade, ela só pode utilizar dois parâmetros, que é o endereço ou rede de origem. Então, o próprio nome está dizendo, né, a ACL padrão, ela é mais limitada, mas ela atende um determinado requisito. Depois a gente tem aí as ACLs estendidas, que aí nos abre um leque bem maior de opções, onde a gente pode estar utilizando, por exemplo, endereço de origem ou de destino, diversos protocolos da camada 3 e da camada 4, né? E também por estados de conexão. Por exemplo, a gente falou no estado de establish, que é o segundo passo lá do two-way handshake, quando realmente a conexão está estabelecida pelo protocolo TCP. Tá? Depois a gente falou de tráfego entrante, né, e tráfego de saída. Falamos do conceito de in e out, como o equipamento processa essas informações. Né? Então, de que maneira o roteador faz a filtragem. A gente viu que essa filtragem ela é feita de duas maneiras, né? E tem comportamentos distintos nessas duas maneiras. Então, a filtragem ela é feita no sentido de in, né? Quando deixa eu abrir aqui uma ferramenta de desenho, acho que fica melhor. Para eu só fazer um overview desse conceito. Tá. Aqui minha ferramenta de desenho. Então, o que acontece? Quando a gente está falando nesse conceito de in e out, o que a gente tem? Né? Dependendo de como esse tráfego está chegando no meu equipamento, então, por exemplo, digamos que R1 aqui é meu equipamento de borda, né? Então, aqui é o limite da minha rede. E aí, aqui eu tenho a minha LAN. E aqui eu tenho a minha WAN. Tá? Aqui é a nossa internet. Na visão de R1, tudo aquilo que vem da internet com destino a essa interface aqui, digamos que é a nossa serial 0/0, isso está no sentido de in, tá? Então está entrando no router. Quando essa comunicação vem no sentido de in para o router, ele vai fazer um tratamento. Então vai ser verificado, primeiro, se nessa interface existe uma CL configurada, né? Então a gente vai verificar o quê? Se lá nessa interface tem uma ACL, digamos que eu criei a ACL número 100 aqui, e se essa ACL, claro, além de criada, ela está aplicada na interface. Então essa ACL ela tem uma série de regras, né? Uma série de entradas para permitir ou negar algo. Então o processamento é feito da seguinte forma: o roteador verifica se tem a CL na interface. Se tiver, ele passa a ler, né, de cima para baixo as entradas, tá? Então, conforme eu falei na aula passada, né, a melhor prática que a gente tem na hora de construir uma CL é colocar as regras mais específicas no início. Então, aquelas regras que são mais específicas, ou seja, por exemplo, uma referência a um único host, né, um único IP, por exemplo, 192.168.0.1, é somente esse equipamento, então é mais específico. Essa regra deve estar aqui no topo, né? Na primeira linha da nossa CL. E assim sucessivamente, né? No sentido de cima para baixo aqui,
A gente vai colocando as nossas ACLs da mais restritiva para menos restritiva, tá? Ou da mais específica para menos específica. Então, quando esse pacote aqui chegou no sentido de ir no router, ele é tratado pela CL e ele cai numa regra de permitir, o que acontece? Ele é passado para o processo de roteamento. Então, ele ainda vai verificar, né, lá na nossa tabela de roteamento, na nossa RIB, né, na nossa Route Information Base, se eu tenho rota para atender esse determinado destino. Se eu tiver uma correspondência lá na minha RIB, então o router encaminha para a interface de saída da tabela de roteamento, e aqui agora, gente, o sentido é entrando na minha LAN, né? Só que essa comunicação ela está saindo do meu router. Se ela está saindo do meu router, então ela está no sentido de out. E aí, de novo, o roteador vai fazer o quê? Vai vir aqui, vai ler, por exemplo, a interface F0/0 e vai verificar se vocês colocaram uma CL ali. Se tiver uma CL, tá? Então, a gente tem uma outra CL lá, a CL, por exemplo, número 110, que da mesma forma tem as suas regras, vai ser verificada linha a linha, entrada por entrada, até dar um match, né? Até coincidir, bater com alguma regra, ou no caso de não bater com nenhuma regra, o que vai acontecer? Aqui no final ele vai cair numa regra de deny N, ou seja, nega tudo, que é uma regra implícita que está aqui, ó. Vocês não configuram, mas ela é, por padrão, a última entrada, ela está implícita em todas as ACLs que são criadas lá no Cisco iOS. Tá? Então, esse é basicamente o processo, né, o processamento. Deixa eu salvar aqui. Anotação in e out. Estou printando essas telas antes de apagar aqui, pessoal, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Que depois eu vou colocar lá essas anotações, tá? Para a gente manter aí uma organização das ideias. Bom, dito isso, vou apagar aqui, né? Dito isso, o que a gente tem? Então a gente começa a falar efetivamente. Só um pouquinho, gente. Estou no silencioso aqui, senão eu fico incomodando. Bom, então a gente começa a formar um raciocínio, né? Que é o quê? A gente viu que nesses diagramas anteriores aqui da aula passada, no final sempre tem então essa regra de deny n, né? Isso é muito importante, pessoal, de vocês entenderem, né? Essa regra de deny n aqui, por quê? Porque ela vai impactar de alguma forma no processo de criação das ACLs de vocês. Se eu começar a criar minha CL, né? Planejei minha CL aqui, minha CL número 200, por exemplo. Eu tenho que levar em consideração que aqui no final, ó, vai ter, por padrão implícito, uma regra de deny. Então, o que eu tenho que pensar? Todas as minhas regras, eu tenho que permitir alguma coisa antes do negar, né? Então, eu tenho que ter uma regra de permit, por exemplo, aqui, ó, antes da regra de deny implícita. Porque se eu não tiver essa regra de permit aqui, eu estou negando tudo. E aí não tem razão de eu ter uma CL ali, né? Porque nesse caso eu não quero deixar passar nada. Aí vocês podem perguntar, Marcelo, mas e se o meu router estiver fazendo um papel ali, por exemplo, de
de firewall. Ok, mas de qualquer maneira, né, mesmo que o meu router esteja aqui, ó, fazendo vias de um firewall aqui, por exemplo, não é o papel dele, né, mas ele pode ser configurado utilizando a CL para isso, alguém aqui atrás da minha rede vai acessar recursos na internet. Vai precisar sair, e o sair ele vai permitir, só que na volta, no retorno dessa resposta, né, dessa conexão, ele vai sempre cair numa regra de deny. E não é isso que a gente quer. Tá? Então a gente quer que alguma coisa seja permitida aí na nossa comunicação. Beleza? Bom. Então, resumindo, né? Um resuminho bem grande, porque a CL é bem extenso mesmo. Tá? Então, a gente vai ter um processo de teste, aonde esse pacote ele ou vai ser bloqueado ou vai ser permitido, né? Então a gente vai ter um filtro aqui nas interfaces, no sentido de in e no sentido de out, conforme nós falamos antes. Então a gente pode ter uma lista padrão, né, uma série padrão, que vai verificar rede de origem ou IP de origem, tá? Então, o nome está dizendo aqui, padrão, são poucos recursos, mas mesmo assim eu tenho possibilidades. Se eu precisar de uma granularidade maior para os meus filtros, então aí eu vou usar uma CL do tipo estendida. Essa CL do tipo estendida, aí ela vai me abrir o leque, né? Rede de destino, tipo de protocolo, rede de origem, portas, TCPs ou UDP, estado das conexões, né? Isso é o que a gente ganha, né, de possibilidade com uma CL estendida. Então, a gente tem dois tipos de ACL, conforme falamos lá. A gente tem as ACLs numeradas e nós temos as ACLs nomeadas. As ACLs numeradas, a gente tem o quê? Da 1 até a 99 são ACLs do tipo padrão. Do 100 até o 199 são ACLs estendidas. A gente tem ranges estendidos para CLs padrão e para CL estendida, né? Ficou um pouquinho redundante aqui, mas é isso mesmo. Se for necessário, né? Então, equipamentos de grande porte, talvez eu precise mais do que essa quantidade de ACLs aqui, né? Que são 99. Mas para ambientes de médio e às vezes até de grande porte, é suficiente. Imagine que eu posso ter de 1 até 99 ACLs. Cada um desses números aqui, ó, vai ser uma lista. E dentro de cada uma dessas listas vai ter uma série de entradas. Então é bastante informação, gente. A gente tem 99 possibilidades aqui, ó, que vão de 1 até 99, para criar listas com N entradas em cada lista. Então a gente não tem um limite aqui. O que vai limitar a quantidade de entradas em cada CL, né, de vocês, vai ser o poder computacional lá do equipamento. Então, com base na capacidade que ele tem de processar, de buffer, de memória, de processamento, né, de hardware especializado, é o que vai limitar aqui a quantidade de entradas que vocês têm. Tá? Bom, então a gente tem aqui que essas ACLs, elas devem ser aplicadas, né? Ele está falando em podem, por quê? Porque eu posso aplicar nas interfaces LAN e WAN, né, seguindo aquela lógica ali que a gente sempre vai tentar se guiar, né? Aonde? Eu tenho o meu lado WAN, né, a minha rede de longa distância, e aqui, dependendo do tamanho da minha empresa, eu tenho o meu lado LAN, tá? Então eu posso estar aplicando nas interfaces WAN e LAN, mas eu também posso aplicar onde? Nas minhas linhas VTY, nas minhas linhas de acesso remoto, que são justamente as linhas aonde eu configuro o meu SSH ou o meu Telnet, tá? Então, resumindo, eu posso ter as minhas ACLs aplicadas
nas minhas interfaces, e aí não importa o tipo da interface, né? Pode ser uma interface serial, uma interface Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40, 100 Gigabit, uma interface de fibra, não importa. E eu também posso aplicar nas lines de acesso remoto. Vamos adiante aqui. O que mais que a gente tem? Né? Nesse breve resumo aqui, a gente tem duas etapas, né, com as CLs. Primeiro a gente cria, então eu faço a criação da minha CL propriamente dito, vou criar a minha CL e depois eu preciso aplicar essa CL em uma interface ou em uma line. Tá? Então, de nada adianta eu apenas criar a minha interface se eu não aplicar essa interface. Então, eu crio a minha interface em modo global, né, mas a gente vai fazer, eu faço a criação em modo global e eu aplico as minhas ACLs aonde? Lá nas minhas interfaces. Então, lembrando, gente, duas fases. Eu preciso criar e depois aplicar. Primeiro, vou fazer aqui. Primeiro, eu crio. Primeiro, eu vou criar. E segundo, eu vou aplicar. Então, esse conceito de criar e aplicar aqui, um pouquinho apertado, mas acho que dá para entender, né? É necessário. Então, eu tenho uma ordem ali, né? Claro, eu posso criar várias ACLs e depois vou aplicando, mas tenham isso em mente que o processo ele consiste de duas fases, na fase de criação e na fase de aplicação. Então, isso aqui a gente falou, né? O pacote ele vai ser processado um a um. Então, cada pacote que chegar lá na minha rede, ele vai ser analisado, vai ser verificado, né? E regra a regra de cada não, tá? De uma ACL, porque lembrando, eu só posso ter uma ACL por interface por sentido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente falou lá em sentido de in e sentido de out, tá? Então, digamos que eu tenho lá a minha interface giga 0/0, essa interface ela vai ter o sentido de in e o sentido de out. Eu só posso ter nesta interface, no sentido de in, uma CL. Digamos que é a CL número 100. No sentido de out, eu também posso ter, por exemplo, a mesma ACL. Mas é só ela, gente. Eu não posso ter uma segunda ACL aqui. Por exemplo, a CL 200, eu não posso aplicar. Tá? Então, é uma ACL por interface por sentido. Então, é isso que eu estou falando aqui, né? Cada um dos pacotes aqui que chegar, eles vão ser verificados linha a linha na interface no sentido. Por exemplo, digamos que esses pacotes aqui, ó, eles estão saindo do meu router, né? Então eles estão no sentido de out. Então no sentido de out da minha giga 0/0, eu apliquei a CL número 100. Então chegou o primeiro pacote, verifico a minha CL para ver se tem correspondência. Lá na fila do router, né, no buffer, na fila de saída, ele passa para o próximo pacote. Ele faz o mesmo processo, ele verifica se tem ACL, se tem ACL, ele faz a leitura regra a regra dessa ACL para poder tomar uma decisão de permitir ou negar. Tá? Isso é um filtro, né, gente? Então a gente está falando aí de filtro de pacotes. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem abrir o áudio aí e me interromper, tá? Bem à vontade aí.
Então, de novo, lembrando, mais específicas, acho que é bem importante ter todos esses resumos aqui, né? Então, lembrem que o processamento é feito de cima para baixo e a gente coloca as regras mais específicas no topo, né? Por exemplo, um único IP. Né? Eu quero permitir ou bloquear o IP XYZW. Então, eu vou colocar a regra, né? A entrada que permite ou bloqueia lá na entrada. Na entrada não, desculpa, na primeira linha da minha regra, ou seja, na mais específica, ela tem que ficar no início da minha série. Tá? Outro detalhe que é bem importante, aquilo que é gerado dentro do router não pode ser filtrado. Por exemplo, tá? Eu estou conectado dentro do router. Eu fiz aqui do meu PC, ó, eu fiz um acesso remoto para o router via SSH. Tá? Fiz SSH. Estou conectado aqui, né? Lá no prompt, na CLI, né? De R1. E de R1, por exemplo, eu dou um ping para outro equipamento que está em outra rede. Esse processo aqui, ó, esse ping que eu estou dando, ele vai ser a interface giga 0/1 aqui. Giga 0/0, desculpa. Giga 0/2. E mesmo, gente, que eu tenha uma CL aqui, ó, digamos que eu tô com a CL número 100 aqui, e essa CL ela tá bloqueando o ICMP, protocolo ICMP, né? ICMP, que é o protocolo que gerencia as mensagens de ping, por exemplo. Mesmo que eu tenha uma regra de deny para ICMP, como eu estou originando esse ping de dentro do router, ó, então ele não vai ser filtrado. Ou seja, qualquer ação que seja tomada a partir do router não vai bater em nenhuma CL. Tá? Mesmo que eu tenha regra na saída, a CL no sentido de out. Tá? Isso é bem importante também. Outra coisa, né? Se essa nossa CL, então, ela foi aplicada numa interface e não foi criada, né? Aquilo que eu falei lá em cima, ó, criar e depois aplicar, não tem efeito normal. Tem efeito normal, ou seja, não vai acontecer nada. É como se não tivesse nenhuma interface ali, nenhuma CL ali. Porque essa regra de deny implícito aqui, ela só passa a existir, né, a partir do momento que eu apliquei a minha CL lá na minha interface. Então, quando eu apliquei a minha CL aqui, aí ok, eu passo a ter as minhas regras, com isso eu passo a ter uma regra de deny implícito. Se eu simplesmente criei a minha CL lá em modo global e não apliquei, eu não tenho nenhuma regra naquela interface, o roteador vai tomar as ações normais dele de encaminhamento. Tá? Pacote filtrado se passar por outro router. Depende se o router tiver a CL também, Luiz. Em cada interface, não sei se foi isso que eu entendi, tá? Só vou salvar a tela aqui e já faço um desenho aqui para ti, para ver se é isso que eu entendi. Olha só. Vou pegar uma outra cor aqui. Isso. Por exemplo, né? R1. Vê se o raciocínio que tu tá aí é o mesmo que eu tô aqui, tá? E aqui, digamos que eu tenho a minha internet. Tu disse, por exemplo, eu tenho uma CL aqui, isso, tem uma CL criada aqui, se essa CL ela vai ser verificada nos outros routers, é isso, Luiz?
Ah, o exemplo de eu estar dentro do router, é isso? Ah, beleza, tá, perfeito, perfeito. Então, por exemplo, ó, digamos que de R1 aqui eu estou conectado, né? Eu fiz um SSH pro R1, tá? E do R1 eu dei um ping para R3, tá? Então eu fiz um ping aqui, ó, de R1 para R3. O que que acontece? Eu tenho a CL número 100 criada em R1 no sentido de out. Meio grande aqui, deixa eu apagar. Vamos lá. É vermelho aqui. Então eu tenho aqui, ó, no sentido de out e no sentido de in, em R1. Se eu for ter a visão de R2, eu também tenho sentido de out, sentido de in. Sentido de out, de novo, né? Sentido de in. Out, in, para R3, out, in, R3. E aqui eu tenho uma interface também, né? Então eu também tenho um sentido de out e um sentido de in, tá? Se eu for usar esse exemplo do ping, o que vai acontecer? Quando eu dou o ping aqui, ó, do R1 para o R3, mesmo que eu tenha a CL100 aplicada no sentido de out, ela não vai ser verificada. Por quê? Porque tudo que eu origino dentro do router não passa pela regra de ACL. Agora, esse ping, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, no sentido de in de R2, uma outra CL aplicada no sentido de in, né, na interface serial aqui, digamos que é a CL número 100 também, tá? Lembrando que esse valor aqui, ele tem referência dentro do router, né? Então, se eu tiver uma regra aqui que tenha um deny para ICMP, ela pode ou não bloquear esse ping. Por que, gente? Que eu estou dizendo que ele pode ou não? Porque tudo vai depender do tipo da CL, né? Se é uma CL padrão ou se é uma CL estendida. Se eu criei uma CL padrão, ó, olha o que eu vou dizer, Luiz. Se eu criei uma CL padrão que está bloqueando protocolo ICMP, eu já não poderia usar a CL padrão, tá? Porque a CL padrão eu só posso olhar para quê? Para o IP de origem ou para a rede de origem. Então, se eu tivesse uma CL padrão aqui, eu não poderia explicitar bloqueios em protocolos. Eu poderia dizer que eu estou permitindo ou negando um IP de origem ou uma rede de origem. Então, se a gente pensar que quando eu der o ping aqui, ó, estando lá na CLI de R1 para R3, eu vou sair, né, o meu source address, source, comi um R aqui, o meu IP de origem vai ser o IP de origem dessa interface aqui, eu posso ser bloqueado aqui, ó, já aqui no sentido de in, se existir uma regra de bloqueio para a rede dessa interface, que essa interface faz parte, ou para o IP dessa interface. Então, digamos que eu não tenho bloqueio aqui, aí o router vai, né, passar para a tabela de roteamento vai verificar e vai mandar encaminhar para a interface de saída. De novo, o router vai verificar. Tem uma CL aqui? Se tem, verifica as regras para ver se esse tipo de comunicação pode passar por ali.
E aqui, ó, essa CL aqui, por exemplo, a CL, vou usar aqui uma CL nomeada, tá? Falei lá só de ACL numerada, né? Então eu posso ter uma CL aqui que se chama block underline ICMP. Isso é uma CL nomeada. Então eu tenho aqui, ó, aplicada no sentido de alt, a CL chamada block ICMP, que está me dizendo que não pode passar por esse router nenhuma comunicação usando ICMP. Aí eu vou tomar um bloco aqui, Luiz, ó. Pum, meu ping não vai chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Que em cada interface, em cada sentido, né, in ou out, dependendo do fluxo, pode ter uma CL e essa CL pode ou não permitir a minha comunicação. No caso aqui, a única que não vai passar por regra é aquilo que foi originado dentro do router. Para interfaces virtuais, sim, sim, sim. Eu aplico para subinterfaces virtuais. F0/0.1, por exemplo. Isso, posso ter uma aqui. Posso ter uma CL aqui. Isso, por exemplo, é um exemplo, ó. Digamos que vocês estão lá, né, numa topologia onde eu tenho meu router aqui, meu switch, e aqui eu tenho minhas VLANs, né? Ah, esse PC está na VLAN 10, esse PC aqui está na VLAN 20, esse PC aqui está na VLAN 30. Então eu posso ter aqui, né, nesse router, como eu tenho 3 VLANs, eu posso ter uma interface física, né? E embaixo dessa interface física eu vou ter o quê? Subinterfaces virtuais, né? Ponto 1, ponto 10, F0/0.20 e F0/0.30. Então eu posso ter, ó, ACLs permitindo ou negando comunicação entre essas VLANs. Né? Eu poderia ter uma CL aqui, ó, aplicada na subinterface 10, criei aqui uma CL 100, sei lá, estendida por causa do número, né? Aonde eu tenho uma regra que nega CL 100, uma regra que está fazendo deny para o destino das redes da VLAN 30. Então eu estou dizendo para o router, olha só, se chegar qualquer comunicação vinda da VLAN 10 com destino à VLAN 30, nega. Isso é muito comum, né? Por exemplo, aqui a minha VLAN 30 poderia ser a minha VLAN RH. E nessa VLAN aqui tem os dados de pagamento, né? Dado de pessoal. E eu não quero que determinadas redes acessem a minha VLAN de RH. Né? Eu quero que, por exemplo, somente um PC, né? Que é o PC do diretor lá, sei lá, do CEO, possa acessar o sistema que está aqui dentro da VLAN de RH, né? Está hospedado num servidor, o nosso sistema de ERP da empresa. Então eu vou ter uma CL dizendo que permite, né? Seguindo a minha lógica aqui, do mais específico, a primeira entrada aqui vai ser uma regra de permit no IP do PC do CEO. E todas as outras regras aqui, ó, são regras de negar. Nega o resto dos PCs da rede 20, nega os PCs da rede 10. Aí uma regra para permite qualquer outro tipo de tráfego e no final cai no deny-n. Não sei se ficou mais claro assim, Luiz. Beleza. Porque até então a gente está falando muito no conceito de in e out, né? Sentido de WAN aí, rede de longa distância. Mas a gente também tem, na verdade, tem que ser o contrário, né? Mas é isso mesmo. A lógica é o contrário. Primeiro eu
permito alguma coisa, né, que é o mais específico, então vai estar aqui no topo da minha pirâmide, né, de especificidade, digamos assim, e aí eu vou botando minhas regras de negar, tá? Mas faço o meu permit aqui, em cima, né, as mais específicas, e aí eu posso ter minhas regras de negar aqui. Claro que eu até nem precisaria ter essas regras, né? Se tu lembrar, eu tenho um deny n aqui. Mas se eu preciso ter regras de negar aqui, né? Eu antes disso aqui, eu posso ter uma regra de permit, né? Para tudo aquilo que eu não quero negar, eu vou permitir. Então, o que eu estou falando aqui? Olha, eu permito uma determinada PC, por exemplo, nego muitas outras coisas, né? E aí tudo aquilo que eu não quero negar, eu vou permitir. E aí depois, né? Senão eu vou cair lá no meu deny n. Claro que aquilo que não bater aqui, cai aqui. Então tem que ser bem pensada, né, essas regras de CL para a gente não correr o risco de estar bloqueando algum fluxo de dados válido, né? Isso é bem comum, tá? Bem comum mesmo. A gente acaba bloqueando coisas que deveriam ser permitidas. Beleza. Não é fácil, tá, gente? A gente tá. Talvez a CL seja um dos conceitos mais difíceis no primeiro momento, assim, porque ele é bem complexo, né? Tanto pelas peculiaridades que ele tem, como pelas possibilidades que ele gera. Mas é só no início, tá, gente? Depois que vocês pegarem aí a CL, claro, aí na minha trajetória de aprendizagem, eu acabei não tendo essa lógica de aprendizagem assim. Mas hoje eu entendo que é mais fácil eu ver a CL, conceito de ACL, no roteador e depois eu aprender Firewall, depois eu aprender, por exemplo, regras lá de IP tables ou regras de qualquer appliance, qualquer Firewall, né? FortiGate, Palo Alto, Firepower, de appliance, né? Eu aprendendo a lógica de como a CL funciona dentro do roteador, cara, depois quando eu for fazer Firewall, aprender Firewall, eu só preciso aprender como cada Firewall implementa a sintaxe de comando, porque a lógica é a mesma, é igual, exatamente igual, tá? Lá no IPTables, o único detalhe é que a gente vai ver, né, quando a gente falar de Firewall IPTables, vocês vão ver que o que muda só é a maneira como a sintaxe da regra é colocada lá no Firewall, no IPTables. Porque nas appliances, a lógica é a mesma, tá? A mesma. Então, se vocês aprenderem a CL aqui, nessas aulas, antes da gente ver Firewall, vocês vão ver que a configurar Firewall não é problema. Eu só vou precisar aprender como que a interface lá do Firewall funciona, né? E hoje a maioria deles é gráfico, então é web. Tá? Então a gente não vai ter problemas. Bom, agora vamos entrar na parte de criação das regras mesmo, tá? Então, se a gente for pensar muito do que está aqui, tá, gente? Eu já comentei lá atrás, tá? Então acho que vai ficar mais claro aí para vocês. Então, assim, antes da gente falar da criação das regras propriamente dito, né? Eu só vou lembrar vocês como é que esse processo funciona. A gente falou lá atrás. A gente tem toda essa comunicação ocorrendo de que forma? Se eu precisar ter uma comunicação, então, ó, do host A para o servidor B, quando essa comunicação sai lá do host A, ela sai com um pacote IP, né? Esse pacote IP ele vai ter IP de origem, IP de destino. Essa comunicação ela vai passar pelo router A, nesse caso, vai ser encaminhada para o router B,
do router B vai ser encaminhado para o servidor B. Quando chegar lá, o servidor B ele vai ter um pacote, né? Vai receber um pacote com origem e com destino. Tá? Então, origem aqui, quem é? Origem é A, host A. Destino, o host B. Quando chegar aqui, os dados serão os mesmos, né? A origem vai ser A e o destino vai ser B. Nesse caso, o IP de A, né, gente? O IP de B. Tá? Então é isso que a gente tá falando aqui. O que pode acontecer? Né? A gente pode ter uma manipulação aqui, ó, por parte desses routers nessa comunicação. O que vai acontecer? Uh, a única informação que não é modificada é justamente o IP de origem, né, e o IP de destino. Não é modificada se aqui no meio, ó, eu não tenho nenhum processo, por exemplo, ó, de NAT, né? Eu não tenho nenhum Network Address Translator. Se eu não tenho nenhuma tradução de endereços aqui, aquele pacote IP que saiu lá do host A é o mesmo que chegou no host B. O mesmo olhando com a ótica de origem e destino. Tá? Quando essa comunicação volta, né, as informações são modificadas. Quem era origem vira destino, né? Então, antes o B era destino da comunicação, agora ele é origem. O A era origem, agora é destino. Então, a comunicação está fluindo nesse sentido. Quando o host A receber, origem vai ser o B, destino vai ser ele, host A. Por que eu estou falando isso? Parece ser bem lógico para vocês, né? Mas isso vai impactar, gente, nas nossas regras, ó, no sentido de in, no sentido de out. Então, uma regra que eu tinha aqui, por exemplo, ó, no sentido de out, ela é muito diferente das informações que eu vou ter que verificar no sentido de in. Né? Porque se eu quisesse estar bloqueando alguma coisa que teve origem lá na rede A, essa regra ela seria bloqueada no sentido de out aqui. Já se eu preciso ter alguma regra no sentido de in, por exemplo, eu quero bloquear, eu não quero comunicação do servidor B com o host A, então eu vou ter uma regra aqui, ó, no sentido de in, já na entrada do router. Porque conforme nós falamos na aula passada, eu não vou deixar essa comunicação passar, né? Onerar a fila desse cara aqui, fila de encaminhamento, né? Onerar desse cara aqui para ser bloqueada, por exemplo, aqui. Não, eu já vou bloquear aqui, ó, na entrada. Então, esse conceito de in e out, ele vai acompanhar vocês o tempo todo, tá? Vocês precisam entender bem esse conceito aí de in e out nas interfaces. Isso aqui, né, tem muito a ver com a série padrão, tá? Porque a série padrão olha IP ou rede de origem. Só isso, mais nada. A série padrão. No caso da série estendida, como a gente abre um leque bem maior aí de opções, aí eu vou ter o quê? Origem e destino, né? Então eu vou verificar série estendida, tá, gente? Ó, estendida. Vou verificar IP de origem, IP de destino. Posso ainda verificar protocolos, ó, que estão vindo encapsulados aqui, né? Então, posso verificar ICMP, posso verificar um protocolo de roteamento, né? O SPF, por exemplo. Posso verificar IGMP, né? Que é o protocolo de multicast aqui, que é o Internet Gateway Internet Group, desculpa. Internet Group
Putz, deu um branco agora. Bom, agora eu me lembro aqui. Uh, e aí eu posso verificar qualquer protocolo, né, que está vindo encapsulado ali dentro do cabeçalho do IP. Tá? Então, é Internet Group Management Protocol, que é o protocolo que os protocolos de roteamento que usam multicast utilizam, né? Então, o SPF, por exemplo, ele utiliza IGEMP para se comunicar com seus vizinhos, tá? Para não ficar no vácuo aqui esse MP. E aí eu posso também olhar, gente, ó, além do cabeçalho do IP, eu posso estar olhando para o cabeçalho do TCP ou do UDP. E aí me abre, né, mais possibilidades, que são quais? Porta de origem, porta de destino, P de origem, P de destino. Posso estar vendo aqui flags, né, do TCP, se estão ligadas ou desligadas, né? Flag de SYN, de ACK, de reset. Então, a gente não tem muita limitação aqui quando eu falo de ACL estendida, né? Porque eu poderia estar permitindo ou negando, por exemplo, protocolos, né? Protocolo DNS. Como é que eu vou estar bloqueando ou permitindo lá o protocolo DNS, né? Porta 53 por porta, ou porta TCP, ou porta UDP. E aí pode ser porta de origem ou porta de destino, tá? Então olha o que a gente tem de possibilidade, né? Por exemplo, com DNS, eu posso estar permitindo permit ou deny ou a comunicação DNS, né, através da porta 53 no protocolo UDP ou no protocolo TCP, no sentido de in ou no sentido de out. Então a gente tem várias combinações possíveis aí da gente estar fazendo. Tá? A célula estendida, assim, ó, ela tem um poder incrível. Né? Ela tem um poder de, de sintaxe, né? De possibilidades, de granulidade, eu acho que é a melhor palavra, porque a gente consegue especificar e lá no grão, né? No detalhe. Eu posso colocar uma combinação ali. Posso estar bloqueando o IP de origem para o IP de destino, usando o protocolo DNS TCP. E aí eu vou e aplico isso no sentido de in. Já no sentido de out, eu vou ter uma outra regra usando o mesmo protocolo, talvez para liberar ou para permitir uma determinada comunicação vindo de outra origem para outro destino. Então notem que a granulidade assim, do que dá para fazer é muito grande. Isso aqui tudo a gente já falou, tá? Mas eu acho que não é problema a gente repetir aqui. Tá? Então eu posso filtrar por informações de camada 3 e 4. Há vários protocolos que estão sendo trabalhados lá na camada 3 e 4. Por exemplo, aqui, ó, eu não tenho como fazer regras de ARP, porque a ARP está na camada 2. E até porque o router, né, gente? O router ele vai bloquear esse ARP ali. A não ser que eu precise ter, por exemplo, um reverse ARP, né? Um RARP. Só que aí eu já vou ter conceito de proxy ARP, aí é outra história, tá? Proxy ARP. Bom, então a gente já falou isso aqui, né? Que esse pacote ele é formado por IP de origem e IP de destino. As portas, eu vou ter portas de origem e destino para ambos os protocolos, tanto para ICM para TCP quanto para UDP, né? Então é aqui que a gente ganha um pouco mais de poder, né? Porque quando eu estou falando de TCP e UDP, cada um protocolo tem uma peculiaridade. E essas peculiaridades de ambos os protocolos são usados por diversos outros protocolos
utilizando o conceito de portas, né? Que são as numerações que a gente viu lá. De 0 até 1023, né? As Welcome No Ports. Depois eu tenho portas reservadas aqui de 1024 até 8000, 7000, alguma coisa, tá? E aí, acima a gente tem portas altas. Tá. Beleza. Ah, isso aqui é importante, ó. Vou trocar a cor aqui. Isso aqui é importante, tá? A gente sempre tem que lembrar o quê? Quando a gente está falando numa comunicação cliente-servidor, né? Lá o nosso three-way handshake que a gente falou, essa comunicação aqui, ela é iniciada pelo cliente sempre. Sempre o socket aqui, né? Lembrando do conceito de socket para vocês, esse socket, ele é uma combinação de IP, dois pontos, uma porta. Esse é o conceito de socket. Tá? Esse IP, dois pontos, porta, o que ele vai ser? IP é o IP do cliente, né, da origem. A porta é a porta do cliente que está iniciando a comunicação. E essa porta aqui, gente, geralmente, tá? Geralmente, ele utiliza uma porta aleatória, né, uma porta alta. Por exemplo, a porta 1024. Essa é a porta de origem do cliente. Porta de destino, por exemplo, se for um servidor web, vai ser destino a porta 80 ou 443. Então, notem o quê? Que o cliente vai utilizar uma porta aleatória, né? Uma porta acima daquele valor de Welcome No Ports, ó, que são as portas bem conhecidas. O servidor vai estar utilizando uma porta de 0 a 1023 ou alguma das portas reservadas aqui, portas altas, né? Por exemplo, 3306 de MySQL, se for um servidor de banco, né? Ou 3389, se for um servidor que a gente está acessando, né? Remote Desktop Protocol, enfim, tá? Só tem que ficar claro que o quê? Origem sempre vai ser uma porta alta, tá? Nessa comunicação cliente-servidor. Destino, sendo um servidor, né? Rodando serviços, vai ter uma porta conhecida atrelada ao serviço que ele está atendendo. Por que isso, né, gente? Por que eu estou falando isso? Parece que eu estou chovendo molhado, mas não. Isso de novo vai impactar o que a gente falou de sentido de in e no sentido de out, né? Que quando, dependendo do sentido que eu tô, a porta que eu estou saindo é uma porta alta, né? E o destino da minha comunicação é uma porta conhecida. Quando a comunicação voltar, né? Quando o servidor responder para mim, o tratamento vai ser totalmente diferente. Né? Eu vou precisar ter uma outra regra ali em outro sentido. Muda muito. Bom, aqui vem um ponto bem importante. Até na aula passada eu dei uma pincelada bem rápida sobre isso, tá? Mas aqui a gente precisa entender qual é a melhor prática, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, é uma melhor prática, tá? Qual é a melhor prática para eu aplicar uma CL? Aonde que eu coloco? Qual é a localização que eu coloco? O que eu quero dizer com isso? Tá? Vou pegar uma telinha aqui para a gente dar uma rabiscada. Por exemplo, tá? A gente tem aqui a LAN A e a LAN B. Se eu for criar uma regra onde eu quero
bloquear qualquer comunicação. Vou botar um IP aqui para a gente ficar mais claro. Eu quero bloquear qualquer comunicação que tenha origem na LAN A e tenha destino à LAN B. Ou seja, eu não quero... Deixa eu botar uma nuvenzinha aqui, né? Para não ficar tão seca essa nossa topologia. Eu não quero que os PCs da LAN A se comuniquem com os PCs da LAN B. Mas os PCs da LAN A podem sair para a internet. Então eles podem vir aqui, ó, e acessar um servidor web qualquer. Aonde vocês acham, gente, que eu ia aplicar a minha regra? E eu não estou nem falando o tipo da CL por enquanto. Tá? Aonde que eu ia aplicar? Mais perto da origem ou mais perto do destino? Olha só, eu não quero comunicação desses caras aqui, ó. Eu não quero que nem está na LAN A fale com ninguém que está na LAN B. E eu não estou dizendo que a LAN B não vai falar com a LAN A, tá? Eu não quero baralhar vocês. Mas olha só, a origem, né? Source é LAN A. Destination é LAN B, tá? Onde eu aplicaria minha regra aí? O que vocês acham? Mais perto da origem ou mais perto do destino? O que vocês me sugerem aí? Pode... Geralmente a origem você tem como controlar, o destino você não tem muito como controlar. Às vezes fica fora do teu aspecto de rede, né? Às vezes esse acesso ao LAN B tá fora da tua ossada. Boa, bom raciocínio, Thiago. Eu vou dizer para Não vocês sei que se vai depender. Não, faz todo sentido, tá? O teu raciocínio faz sentido. Eu vou dizer para vocês que vai depender do quê? Vai depender do tipo de ACL que a gente está usando. Tá? Porque, claro, cada ACL, seja ela padrão ou estendida, elas têm recursos, né, que eu posso estar utilizando. Então, a regra, tá, de melhor prática, acho que regra não é uma palavra boa, a melhor prática recomendada pela Cisco, por exemplo, é: eu tenho ACL padrão, tá, mais perto do destino. E aí o mais perto, eu acho que é bem isso do teu raciocínio, tá, Thiago? Mais perto da onde sejam os meus domínios, né? Até onde eu possa fazer as configurações. A CL estendida, mais perto da origem. Então, não é o nosso foco aqui, né? Se eu fosse dar uma dica para vocês em relação à prova de certificação, por exemplo, ó, eu tenho que padrão, destino, estendida, origem. Face D aqui, né? Então, olha só. Consoante com consoante, vogal com vogal, né? Lá para a prova, eu dou essa dica aqui. Marcelo, eu não sei lá na hora de analisar uma questão, né? Eu não estou me lembrando qual é a melhor prática. Cara, padrão, destino. Estendida, origem. Então, olha só. Se eu quisesse criar o IP todo da rede, né? A série padrão me atende. Não me atende?
Me atende. Então, se eu quero bloquear toda a rede 92.800, eu posso criar uma CL padrão. A regra está me dizendo aqui, né, de melhor prática, que eu posso usar que eu devo fazer a aplicação mais perto do destino. Então, mais perto do destino é onde? É nessa interface aqui, né? Porque aqui eu tô ligado no PC, mas isso aqui é uma interface do router, né? É a interface FAST 0/0. Então eu recomendaria, né, a aplicação dessa CL padrão que bloqueia o 92.800 aqui, ó, nessa interface, no sentido de out, gente, ó. Ou seja, out. Então essa comunicação, ó, se eu tiver, por exemplo, um ping desse cara aqui, ele vai sair para cá, passar para cá, vai passar para a tabela de roteamento e quando o R2 for encaminhar para cá, ele vai olhar para a interface 00, F00, vai ter lá no sentido de saída, né? Sentido de out em direção a LAN B, uma regra dizendo deny a LAN A. No caso, o IP da LAN A, né? Network ID. E aí, não sei se tu tá lembrado, Thiago, né? Na aula passada a gente falou em onerar, né? O custo que isso tem de processamento, né? Se a gente for pensar assim naquilo que a gente falou lá na aula passada, fica meio sem sentido, né? Eu ter toda essa comunicação aqui passando por esse router, depois passando por esse link aqui, sendo processado na tabela desse cara para só então ser bloqueado aqui, né? Só que por que isso acontece? Tá? Como eu estou querendo bloquear essa LAN de falar com essa aqui, eu não poderia estar aplicando usando uma CL padrão, tá? Usando uma CL padrão, muito perto da origem, ó. Não poderia aplicar aqui, nem poderia aplicar aqui, nem poderia aplicar aqui. Porque dependendo da maneira que eu estou aplicando essa regra, eu posso estar caindo, posso estar incorrendo num erro, né? De não permitir que a rede A, que a LAN A, acesse, ó, o servidor www. Então, quando eu estou usando uma CL padrão, eu estou limitado, né? Eu posso usar IP de origem ou rede de origem. Dessa forma, eu me forço a aplicar essa regra muito perto, ou mais perto possível, do destino da minha comunicação. Então, é claro que se o destino fosse a web, eu teria que aplicar aqui, ó, no sentido de out ou no sentido de in. Vai depender muito. Porque se eu estivesse usando uma CL estendida, gente, e eu quisesse fazer esse mesmo bloqueio, bloquear a LAN A, falar com a LAN B, aí, ó, a CL estendida, eu já posso fazer mais perto da origem. Eu já faria aqui, ó. Já aplicaria essa CL estendida aqui, já na saída, né? No sentido de in do router. Porque aí eu posso dizer, né? Toda comunicação com origem em 92.800, com destino em 172.16.00, né? Bloqueia. E aí ele já ia cair aqui, ó. Sentido de in, já teria um deny. E aí sim eu não teria esse processamento todo aqui, ó. Não passaria pela tabela de roteamento, não seria encaminhado para R2 e não seria roteado para dentro da LAN de R2, né, da LAN B, para então ser bloqueado. Ficou um pouco claro isso aí para vocês, gente? Essa regra aqui de aonde aplicar.
na verdade não é uma regra, tá? Eu acho que eu falei errado várias vezes. É uma melhor prática. E sendo uma melhor prática, ela não está amarrada. Eu posso ter situações aonde eu venha ter que quebrar essa melhor prática. Mas isso aí é muito específico. Mais para diante, quando a gente estiver já configurando, eu vou trazer um cenário onde talvez, e aí nós vamos pensar junto, eu consiga quebrar essa melhor prática. Tá? Mas olha só, aqui tem uma outra topologiazinha que a gente pode falar isso. Ó. Então, olha só, onde que eu coloco a minha CL? Né? Eu tenho aqui uma CL padrão e uma CL estendida. O exemplo é o mesmo, tá? Com mais salto só. Então, por exemplo, eu não quero comunicação de 9268.10.0 para o 9268.30.0. Seguindo aquela nossa regra, ó, a CL padrão eu boto mais próximo do destino. Qual é o destino? 9268.30.0. Então, aonde que eu colocaria essa minha CL? Tá? Nesse caso aqui, ó, notem que eu não tenho uma saída para a internet, que nem eu fiz lá no outro exemplo. Né? Não tenho isso aqui. Então, eu posso estar bloqueando lá na serial, né? Eu não preciso ir até a LAN para aplicar a minha CL. Eu posso estar aplicando essa CL aqui, ó. E por que eu estou aplicando aqui e não estou aplicando aqui? Porque eu não quero deixar o router encaminhar para a tabela de roteamento, né? Onerar lá minhas filas de roteamento, para depois encaminhar para a interface e ser bloqueado ali. Então eu já bloqueio aqui, ó. E notem que se a gente usasse o exemplo anterior, né, onde eu tenho uma nuvem aqui, eu já teria que repensar isso, né? Eu já não poderia bloquear aqui na serial, eu teria que bloquear na fast. Porque se eu bloquear na serial, estou bloqueando toda uma origem, toda uma rede, porque é padrão, CL padrão. Se eu estou bloqueando toda uma origem, eu não vou deixar nem que esse cara saia para a nuvem da internet. No outro exemplo aqui, ó, aí eu já estou com uma CL estendida. Bom, aí eu quero, o que eu quero que essa CL faça, né? Eu quero que essa CL impeça o tráfego Telnet FTP. Ah, desculpa, deixa eu limpar aqui. Eu quero impedir Telnet, tá? E quero permitir FTP. Então, olha que eu comecei a granular, né? Então, eu quero bloquear determinado protocolo, quero permitir outro protocolo. Então, olha só. Isso, né, da rede 10 para a rede 30. Então, de novo, eu quero impedir Telnet da rede 10 para a rede 30, quero permitir FTP da rede 10 para a rede 30. Então, o que acontece? Aonde eu vou aplicar? Primeiro, eu preciso saber que tipo de CL eu vou criar, né? Se uma CL padrão ou uma CL estendida. Se eu estou falando em protocolo, gente, eu já estou falando em ACL estendido. Né? Já estou falando em ACL estendido. Antes de pensar na regra, eu já vou pensar onde eu vou aplicar ela. Se é uma estendida, é mais perto da origem. Tá? Então, de novo, estou lendo aqui a minha necessidade. Né? Minha necessidade é bloquear um protocolo e permitir o outro. Se eu estou falando em protocolo, como é que eu vou permitir ou bloquear protocolos? Por porta. Então eu tenho lá Telnet e FTP. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Porta 23, porta 20 e porta 21 para FTP. Então, se eu estou falando isso, eu preciso usar uma ACL estendida, porque ela é o único tipo de ACL que me permite manipular portas. Tá? Então, se eu olhar essa topologia aqui e pensar aonde eu aplicar a minha regra, eu vou aplicar mais perto da origem.
Então, nota que essa topologia eu tenho um caminho por cima e tem um caminho por baixo. Ele está dizendo que o meu melhor caminho é por baixo, ó, que a minha saída é por aqui. Então, notem, ó, que eu vou aplicar essa minha regra aonde? Eu vou aplicar a minha regra aqui, ó, na minha FAST. Tá? E por que eu estou aplicando aqui na FAST 02 e não estou aplicando na FAST 01? Porque eu poderia estar bloqueando, se eu aplicasse aqui, ó, a minha CL na FAST 0/1, eu poderia estar bloqueando comunicação para outro roteador. Poderia ter outra rede aqui. Então eu estou dizendo que eu quero bloquear a telnet dessa rede 10 para a rede 30. Mas e se eu tivesse uma rede 40 aqui? De repente eu não quero bloquear a telnet da rede 10 para a rede 40. Eu quero bloquear somente a telnet da rede 10 para a rede 30. Para a rede 40 eu vou permitir. Então eu não vou aplicar minha regra aqui e vou aplicar na FAST. Por quê? Porque se eu tiver a ótica desse router aqui, ó, é essa interface que me liga com o próximo salto, né, o meu next hop, para a rede 30. Tranquilo aí, gente? Seguir, tá? Então, esses critérios aqui, ó, de permitir e negar, o que a gente tem? Tudo que a gente já falou ali. Eu preciso que vocês recordem aí que essa CL aqui ela vai ser lida na ordem, né, de cima para baixo, lá na minha CL. Isso é importantíssimo. Então, as ACLs que são mais específicas, elas ficam na parte de cima. Se a gente não encontrar nenhuma correspondência, eu vou cair num deny N, né? Vai ser negado. Então, falando nisso, eu tenho que ter pelo menos uma instrução de permitir. Isso eu já falei lá atrás, né? Mas é importante a gente recordar aí, lembrar. Então, aquele mesmo exemplo que a gente fez lá, ó, vamos ler ele aqui. Tá? Então, olha só. Se eu fosse criar uma regra, uma série padrão, né, que vai de 1 até 99, numerada, para fazer esse bloqueio, né, da rede 10 para a rede 30, eu criaria ela da seguinte maneira. Tá? Aqui não é... Aqui é 0/1, tá? Na verdade, aqui é 0/0. Para não confundir. Então, olha só. Se eu fosse criar essa regra de ACL, o que eu ia fazer? Lembrando que esses comandos que eu estou dando aqui, ó, nada mais são do que entradas que estão sendo inseridas aqui, ó, na minha CL. Tá? Então, eu estou criando, nesse caso, a CL número 2, tá aqui. E essa CL número 2 eu vou definir regras para ela. Lembrando que quando o router for processar, ele vai processar nesse sentido aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Eu tenho uma... Vou voltar para cá. Eu quero negar tráfego vindo de 192.168.10.1. Só que eu tô negando, gente, ó, nesse caso aqui, ó, somente esse PC aqui. Então eu não quero que o PC1 chegue na rede 30. O PC1 da rede 10 chegue na rede 30. Ó, não alcance o PC3 da rede 30. Então eu vou bloquear o quê? Eu vou criar uma access list número 2, né? Porque é uma padrão. E aí a minha regra vai dizer nega o host 192.168.10.1. Notem que eu estou bloqueando só o host 1. Então é a regra mais específica. Por isso que ela é a primeira regra, ela está no topo da minha lista.
Tá? Vou botar esses números aqui para dizer que são as linhas da minha CL. Qual é a próxima regra que eu estou criando aqui? Olha só. Access list, número 2, né? Porque eu estou dentro da mesma lista. Tu vai permitir qualquer outro host da rede 10. Então eu estou negando esse cara aqui, esse cara não pode. E aí qualquer outro host que estiver nessa rede vai ter permissão. Beleza. Segunda linha da minha CL. Na terceira linha, o que eu estou dizendo? Eu estou protegendo qualquer rede que não seja uma rede, por exemplo, barra 24 aqui, passe. O que eu estou fazendo com isso? Estou dizendo que se tiver uma comunicação vinda de 92, 168, 30, 0, opa, buguei aqui, 40, 0, por exemplo, se tivesse uma outra rede, a rede 40, 0, eu não quero que essa rede se comunique com a minha rede. Então, terceira entrada. Notem que eu estou dizendo aqui, mais específico é o IP 10.1. Depois eu estou permitindo uma rede, tá? Na terceira entrada eu estou negando qualquer outra rede que for uma rede, por exemplo, barra 24, tá? E aí eu tenho uma entrada, permitindo qualquer outra coisa. Porque senão, gente, eu vou cair aonde? No deny n que está aqui, Então notem, como eu neguei essa rede aqui, essas redes, né, 16, eu estou permitindo todo o resto das comunicações. Mas só um pouquinho, tu permitiu ali, tu negou lá e bloqueou aqui. Sim, eu neguei, 92168. Mas eu posso ter um 92x aqui, e aí eu quero permitir. Tudo aquilo que não cair nesse critério, se vir uma comunicação vinda de uma rede 10, por exemplo, 10.0.0.0, vai cair no deny n. Porque ele não vai bater, vamos ler a nossa CL, aqui. A comunicação vindo de uma rede 10, Acabei de criar uma rede 10 aqui. 10.0.0 alguma coisa, tá? Bateu no meu router e eu vou ler essa regra. Origem 10.0.0.0. Primeira regra, permite o 92.168.10.1. Não é o IP 92.168.10.1. Então, passa para a próxima regra. É a rede 92.168.10.0? Não, não é, né? Porque é a rede 10. Passa para a próxima. É a rede 92.168.00? Não. Então passa para a próxima. Notem que eu não estou nem vendo se é para permitir ou para negar, né? Eu estou olhando a origem. É a rede 92.0.0.0? Não, é a rede 10. Então passa para a próxima. Quem é a próxima? Deny n. Desse jeito eu vou bloquear essa comunicação. Porque ela não bateu com nenhuma regra. Ela não deu match em nenhuma entrada da minha CL. Feito isso, eu estou bloqueando aquela comunicação ali. Tudo bem aí, gente? Talvez vocês tenham que dar uma olhada de novo, né, nessa vídeo ali para reforçar alguns conceitos. Aqui eu coloquei uma lógica de como a CL padrão funciona. É exatamente o que a gente falou lá atrás, tá? Seguindo, aquele diagrama, seguindo esses diagramas de fluxo aqui, tá? Mas olha aí, tudo aquilo que a gente fez, notem que quando eu montei essa apresentação aqui, eu montei ela muito esmiuçada mesmo. Justamente, pode parecer maçante, mas aqui tem uma figura mostrando a regra. Aí aqui vai ter para isso.
para vocês entenderem, tá? É para vocês olharem para isso depois e entenderem. Então, o que eu falei aqui de ordem de leitura tá aqui, ó. Tá aqui. Ele tá olhando o cabeçalho e tá seguindo uma regra. O tráfego é de 10, 92.10.1? Sim. É sim. Deu match, então aplica a regra. Qual é a regra? É de negar, né? Opa. Eita. Buguei minha apresentação. Porque tá ali, né, gente? Ó, deny embaixo, ó. A primeira entrada tá dizendo, ó, nega o host 92.168.10.1. Então, se a requisição que bateu lá naquela minha interface que tá com a CL, ela é o IP de origem é o 92.168.10.1, então aplica a regra que tá ali, ó. Nega, deny, deu um match, sai do laço, né? Sai da CL, ó. Se ele deu match na primeira entrada aqui, bateu, sai do laço e toma ação, que nesse caso é negar. É isso que ele está mostrando aqui. E as outras vão seguir a mesma lógica. Se não der match em nenhum, vai cair aonde? No deny N. Aí nega tudo. Tá? Negar implícito. Então aqui a gente tem a configuração, tá? Aqui está a sintaxe, tá? Não tem muito mistério. O que vocês têm que prestar atenção só é aquilo que eu falei, né? A CL padrão estendida, vocês vão estar usando numerações. Então a CL padrão, que é o que a gente vai usar lá naquele exemplo do laboratório, né, que está lá para vocês fazerem, o que é? Em modo global, eu vou dar o comando access list, vou dar um número para essa minha access list, vou dizer o que ele quer que faça, né? Ou permitir ou negar. Tá? O resto aqui, vocês ignorem por enquanto, tá? Remark aqui, esse source aqui, ignorem, tá? Porque aqui a gente não vai ver agora, por enquanto. Então, por exemplo, se eu fosse criar uma CL numerada, padrão, para permitir alguma coisa, tá? Que eu não sei ainda, para a rede 92.168.10.0, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando access list, vou dar um número para essa access list, vou dizer o que eu quero que ela faça, né? E vou colocar a minha informação de origem, né? O meu source aqui é minha origem. O que eu falei para vocês ali que era para ignorar é só o remark aqui, tá? Remark e o log. Depois a gente vai falar sobre isso. A máscara tem que ser reversa? A máscara tem que ser reversa, tá? Eu vou deixar para falar da máscara na próxima aula, tá? Mas hoje vocês já podem usar essa lógica aqui, né? A mesma lógica que vocês usavam lá no máscara coringa, né? Mesma lógica que vocês usavam no SPF, estão lembrados? Máscara coringa aqui é isso, né? Se eu quero bloquear 192, se eu quero fazer uma máscara coringa para 192.168.00/24, eu vou pegar esse barra 24 aqui e vou fazer o quê? Vou diminuir de tudo 255, né? Então eu vou para me achar minha máscara coringa, eu faço isso, né? Eu pego tudo 255 e diminuo da minha máscara formato de prefixo. 255, 255, 2550. Na aula que vem eu vou explicar com bastante calma a máscara coringa para vocês, tá? Mas a conta vai dar o quê? 000255, né? Que é a máscara invertida aí que o Thiago falou, que é o que está aqui, né? Então, eu boto o IP, o ID da rede de origem e a máscara coringa, ó, que é o que ele está dizendo aqui, wildcard mask.
Tá? Então vocês vão seguir usando a lógica de máscara coringa. Para quem achava que não ia ver máscara coringa de novo, né? Tá aí, tá aí. Aqui de novo, gente, ó, bem esmiuçadinho, parece que eu acho que vocês não vão entender, mas não é. Eu gosto de deixar no meu material bem esmiuçado, tá? Tanto que de novo eu peguei o mesmo exemplo, tá? No caso aqui, ó, com outra máscara, né? Uh, essa máscara 0000 aqui quer dizer que tem que ser esse host, né? Mas eu estou dizendo, ó, aqui é o comando, aqui é a identificação da CL, o que, que eu quero que ela faça, qual é a origem, qual é a máscara. Então tá lá em cima, meio que um mapinha, né, de como vocês vão fazer isso aí. Dito isso, tá, gente? Um exemplo, né, de verificação. Dito isso, nós vamos parar aqui e eu vou pedir para vocês fazerem o laboratório. Quem ainda não fez, tá? E por que eu estou dizendo que eu vou parar aqui? Lá no início da aula eu vou parar a gravação aqui, tá?